Olá, turminha, bom dia. Espero que vocês estejam muito bem. Paz e bem para vocês, para toda a família. Vamos lá fazer a correção da nossa atividade de segunda-feira, cujo tema era substantivo, flexão de gênero. Só ressaltando, a questão do gênero aqui se refere ao masculino e ao feminino, ok, pessoal? Não aos gêneros textuais, que é uma coisa completamente diferente. Gêneros textuais se referem aos tipos de textos que existem na sociedade e suas funcionalidades. No caso, o poema, o conto, a crônica, as peças de teatro, enfim, são vários, certo? Só fazendo aí uma observação. Na primeira questão, gente, essa questão era muito fácil mesmo. Uma questão tirada do livro de vocês, de português. E perguntava o que é um animal monogâmico, né? Bem no primeiro parágrafo, quem leu já matava essa questão. Agora, o aluno que errou, obviamente eu entendi que é porque não lê. E aí, para interpretar texto, a gente precisa ler uma, duas, três, enfim. Então, aqui o item correto é o item B. Animal monogâmico é aquele que mantém um único parceiro por toda a vida. Olha aqui a sabedoria, né, da natureza. As araras, elas têm apenas um parceirinho, diferente de outros animais, certo? Mas vamos passar adiante. Na segunda questão, temos uma frase, quando a arara fêmea coloca seus ovos. Então, a palavra destacada, as palavras arara fêmea, elas são, né? Substantivo comum de dois gêneros, substantivo epiceno, substantivo sobrecomum. É claro que vocês colocaram, né? Tenho certeza disso. Substantivos epicenos, que são aqueles substantivos voltados a animais. Então, é só associar epiceno a animais. Agora, vale ressaltar que há substantivos animais que não seguem essa nomenclatura, fêmea ou macho. Exemplo, o gato e a gata. Então, aí há apenas uma troca do artigo no final. Então, a gente tem que estar atento a isso. Mas, na grande maioria, substantivos epicenos acrescenta a palavra macho ou fêmea. Muita gente acertou, tá? Parabéns. Quem não acertou, estudar mais um pouco. Na terceira questão, era para passar para o feminino as palavras em destaque. Sempre eu coloco essas palavras com letras maiúsculas. No caso aí, arara, macho. Então, passar essa palavra para o feminino, iria ficar como? Arara, fêmea. Simples assim. E aí completaria a frase. Arara fêmea sai para buscar alimento para os dois. Simples assim, tá, gente? Na terceira, tivemos aí 3 pessoas que erraram essa questão. Falta de atenção. Na quarta questão, nós temos escrever as palavras, escrever o masculino das palavras. Guardiã, qual é o masculino de guardiã? Guardião. E de cabra, muito simples, bode. Então, simplesmente vocês passariam as 2 palavrinhas para o masculino, ok, gente? Na quinta questão, se refere ao substantivo comum de 2 gêneros. Então, comum de 2 gêneros é aquele que tem uma só forma para o masculino e para o feminino. E normalmente o que vai indicar é o artigo, certo? Vai vir sempre com o artigo. Então, aí, no item A, B e C, obviamente, a palavra sobrecomum é assaltante. Aí a gente lembra que nesse tipo de substantivo aparece o artigo no início, antes da palavra. O assaltante, a assaltante. Então, simples assim, item A de amor.
Na sexta questão, estamos a palavra vítima, não é isso? Na palavra vítima, gente, nós temos um substantivo sobrecomum. Sobrecomum é aquele que tem um só gênero, certo? Tanto para o masculino quanto para o feminino, para designar tanto a pessoa do sexo masculino quanto do sexo feminino. Então, aqui a questão vítima, eu vou usar tanto para o homem quanto para a mulher, ok? Então, o item correto, o item A, substantivo sobrecomum. Na sétima questão, eu coloquei essa questão tipo para revisar o nosso conteúdo anterior, quando a gente começou a revisar o substantivo. Pernaltas. Então, aí na frase, a palavra destacada, que está com letras maiúsculas, ela representa o quê? Substantivo próprio? Claro que não, né? Substantivo próprio, a gente sabe que começa com letra maiúscula, são nome de pessoas, nome de lugares, nome de instituições. Não é o caso de pernaltas. Substantivo composto. Será, pessoal, que é a B de bola? Claro que sim. Pernalta é a formação de perna mais altas. Então, pernaltas. Pode ter hífen ou não. Então, palavra composta é aquela formada por duas palavras. Pernalta se enquadra aí no substantivo composto. Item B de bola. Substantivo abstrato são referente a sentimentos, não é? Substantivo primitivo é aquela que dá origem a outras palavras, também não é. Na oitava questão, que substantivo derivado? Essa aqui, gente, foi a que vocês mais erraram. Não sei por quê. Mas até conversando com alguns alunos, eu percebi o porquê que vocês erraram. Que substantivo derivado expressa a ideia de grupo. Então, nós estamos falando aqui de substantivo derivado. Derivado é aquele que dá origem a uma nova palavra, não é isso que nós aprendemos? Então, lá no texto, o Pedrinho, ele brincou, Monteiro Lobato, aliás, brincou com a palavra onço. E muitos acharam que se referia à questão do masculino, mas pura brincadeira aí de Monteiro Lobato. E nós estamos falando de coletivo, quando eu digo... perdão, viu, gente? Aqui é derivado mesmo, tá? Qual é o derivado da palavra? Aí aqui nós temos onçada, ok? Onça mais ada, onçada. Foi uma palavra criada por Monteiro Lobato, certo? Então aí muita gente errou essa, ok? Onçada. Na nona questão, de acordo com o texto acima, quais são as formas adequadas de indicar o sexo do animal onça? Então, essa aqui ninguém podia errar, nós até comentamos na explicação. Item B de bola. Estamos falando de substantivo de animais, então é o epiceno, onça macho e onça fêmea. Item B de bola, só marcar aqui no itemzinho. E... finalizando nossa correção de hoje, nós temos aqui na tirinha o substantivo grama, né? Então, foi tirada aqui a palavra, tinha aqui um vendedor não tão legal, né? E que uma cliente deu uma aula aí de português e estava perguntando aqui o sentido da palavra grama. Obviamente que ela estava comprando, então é a questão do grama, né? O grama, unidade de medida. Então, se é unidade de medida, só poderia ser palavra no masculino. Veja bem, se vocês tivessem lido com atenção, na própria tirinha já dava para matar a charada, gente. Ela explica muito bem. Quando ela coloca o grama. Se tem o obviamente que a palavra estava no masculino. Dava para matar a charada simplesmente fazendo uma boa leitura. A questão que mais teve erros foi essa aqui.
Sabem quantas pessoas erraram? 32 alunos erraram essa questão. Não, perdão, não foi essa, foi a 8ª. Vou voltar, viu? Perdão, não foi essa, confundi. Então, aqui, essa palavra é o item A, substantivo masculino. Agora eu abro um parênteses. Tem a grama? Sim, essa palavra existe, com o artigo A, mas ela tem um outro significado. A grama é a vegetação, aquela graminha verde. Aí sim, é feminino, porque a grama. O grama se refere à unidade de medida. Então, fica a dica aí para quando for utilizar essa palavra grama, seja no masculino ou no feminino, vocês prestem bem atenção no contexto da frase, tá? Então, a questão que teve mais erro, 32 pessoas erraram, foi essa 8ª, certo? A questão do derivado da palavra. Essa foi a que teve mais erro, ok? Então, meus amores, eu termino com essa linda frase, né? A tarefa do dia também, hoje, quarta-feira, é ser feliz. Não tem coisa mais maravilhosa do que a gente acordar, dar um sorriso, olhar para quem está à nossa volta, desejar um bom dia e ser feliz. Então, boa correção. Espero que vocês tenham gostado da atividade e aguardo vocês para nós mais uma aulinha de hoje. Beijo!